Sem vida com Deus não há festa, só ilusão. Eu sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos que já estão inscritos no nosso canal e têm compartilhado a palavra de Deus com outras pessoas e juntos nós temos crescido para a glória e exaltação do nome do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar o seu like, ele é muito importante, né, para nós, para a divulgação da palavra, para o crescimento do canal. É lógico, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e juntos nós vamos caminhar para mais um momento com a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32, que é a parábola do filho pródigo, né? É a parábola que fala da realidade de um pai e de dois filhos que conviviam, né, parcialmente com este pai, sem ter um relacionamento mais profundo com ele, né? Esta parábola retrata, né, a história da humanidade que de alguma forma acaba vivendo uma ilusão, que conhece Deus, que tem um relacionamento com Deus, mas que no final percebe que esse relacionamento, esse conhecimento não está trazendo resultados reais, efetivos para a sua vida, porque não tem uma vida com esse Deus, não tem um relacionamento com esse Deus. Me fala de um pai sempre disposto, sempre de braços abertos, esperando e desejando esse relacionamento com esses filhos, né? Ou com a sua criação, ou com as pessoas que ele realmente criou. Sem vida não há um relacionamento com Deus. Nós podemos ver esse resultado na vida desses dois personagens, né, que Jesus denomina como filho pródigo e um filho dentro da casa do pai, mas afastado, né, do pai. E é muito comum nós vermos pessoas chegando a determinado momento de suas vidas, descobrindo que elas viveram uma profunda ilusão, às vezes no casamento de 20, 30 anos, convivendo um com o outro, e descobre que toda essa trajetória foi uma ilusão. Às vezes profissionalmente, no trabalho, né? Trabalham-se muitos anos e no final descobre que não conseguiu fazer aquilo que desejava, não trabalhou na área que desejava e foi apenas uma ilusão. Consigo mesmo, pessoas até decepcionadas consigo mesmo por descobrirem em determinado momento que elas viveram uma ilusão. E a palavra de Deus nos mostra que esse conteúdo existencial, essa realidade, essa realização pessoal, né, o que pode vencer essa crise que geralmente brota no coração de todos os seres humanos, que é uma crise existencial, ela só é vencida através de uma vida com Deus, de um relacionamento real, verdadeiro com Deus. Então, esses dois personagens, chamados filhos, eles representam muito a cada um de nós, né? Fala muito a cada um de nós, diz muito sobre cada um de nós. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Sem vida com Deus não há festa, mas uma ilusão. Por quê? Porque esses dois filhos, eles reconhecem, né, Deus, mas sem ter uma comunhão com Ele, sem viver uma comunhão com Ele. E isso retrata uma ilusão, como muitas pessoas reconhecem, né, Deus, dizem que temem a Deus, que têm uma vida com Deus, que obedece a Deus ou que creem em Deus, mas isso não reflete na sua própria vida. Do versículo 11, né, e o versículo 29, nós vamos encontrar essas duas realidades desses dois filhos, né? Um filho, ele quer retirar tudo do pai, que era de herança para ele, quer partir para gastar naquilo que ele realmente achava que era importante, que era prioridade na vida dele. Versículo 13, nós temos uma palavra que nós grifamos aqui em nossa Bíblia, que é a palavra partiu, porque ele parte, ele pega tudo e parte. E esse filho, ele quer muito o que esse pai pode oferecer a ele,
no sentido material, né, no sentido existencial, financeiro, mas ele não quer essa relação. Até então ele não quer viver essa vida com Deus, mas quer festejar, ele quer curtir a vida como nós encontramos aqui, como alguém já disse, que sem Deus não acaba em pizza, né? Sem a presença de Deus, a festa não acaba em pizza, porque vai faltar algo. Vai chegar um momento que a pessoa vai esgotar todos os seus recursos e ela vai entender, se ela cair em si, ela vai compreender que está faltando o principal, que é Deus na sua vida. Vivemos em um mundo extremamente materialista, né, em que as pessoas elas acham que a importância delas está naquilo que elas têm, naquilo que elas fazem, naquilo que elas conquistam. E muitas dessas pessoas têm chegado à conclusão, né, no final, como o próprio Salomão na Bíblia chegou, que é correr atrás do vento. É pura ilusão, porque no final descobre que não houve nenhum sentido naquilo que se conquistou, naquilo que se fez, porque faltou o sentido maior, faltou a essência naquilo que foi feito. Algo simplesmente alguma coisa quando não há um sentido maior, né? Como comer, beber, passear, curtir. É um fim em si mesmo, se não há um sentido maior. Se não há um sentido que traduza essas coisas em algo real, em algo que faça diferença realmente em nossas vidas. E esse filho mais novo, ele experimenta isso, ele pega todos os bens do pai, ele parte para o mundo, ele gasta tudo. O texto até coloca de forma ilícita, né? De uma forma errada. E um belo dia ele descobre que estava sozinho, que estava solitário, abandonado, sofrido, e que ele havia feito uma grande bobagem na sua vida, tendo concentrado nas coisas, nas situações, nos bens, a sua felicidade, a sua paz, a sua realização. Hoje muitas pessoas têm feito assim. Quando se lembra de Deus, se lembra de uma forma apenas provedora. Deus é aquele que dá o alimento, que cuida, que dá o dinheiro, que financia os prazeres, mas não tem pensado em Deus como a fonte da satisfação, da realização. Não tem pensado em Deus como a fonte do sentido da vida em Cristo. É claro que há a presença de Deus revelada, né, a cada um de nós. E aí vive correndo atrás de situações, de coisas, no final descobre que viveu uma grande ilusão. Então vive partindo, vive se distanciando de Deus. Em contrapartida, o outro filho, quando esse filho tem a consciência, o filho mais novo tem a consciência e volta para casa, o pai dá uma festa e ele não quer entrar. O versículo 28 diz assim, ele não queria entrar. O pai convida para a festa, mas ele não queria entrar. Ele não quis fazer parte daquele ali, estava magoado, estava decepcionado com o pai, estava ferido, como muitas pessoas hoje, sem quererem admitir que estão decepcionadas com Deus. Criaram expectativas materialistas, satisfatórias de forma particular e pessoal, e não foram atendidas ou não teve o resultado que elas esperavam, e estão decepcionadas com Deus. Estão tristes com Deus e não querem entrar. Não querem mais fazer parte da festa que o Senhor tem oferecido, que o Senhor tem convidado. E essa festa retrata bem a importância que a Bíblia dá à salvação. Porque o pai diz assim, vamos entrar e vamos festejar porque o teu irmão estava perdido e agora ele se reencontrou, ele voltou para casa, ele está salvo. Então, geralmente, as pessoas decepcionadas com Deus, elas não valorizam a salvação. Elas não veem na salvação motivo da alegria, motivo do prazer. Eu tenho falado que estar no culto, né, estar na presença de Deus, estar cultuando com outras pessoas, é valorizar a salvação. Existem muitos outros motivos que nos levam a ir à igreja, uma igreja, por exemplo, cultuar o Senhor e adorar o Senhor. Primeiramente porque nós invocamos, nós adoramos, nós degustamos da presença de Deus lá na festa. Mas existe um motivo que nos leva a buscar e a entender isso, e eu gostaria de compartilhar com você esse motivo segundo a minha interpretação da palavra de Deus, que esse culto é a celebração dos salvos, é a alegria dos salvos reunidos, porque os salvos estão reunidos na presença do Salvador. A festa, a Bíblia diz que a festa no céu quando
um pecador se arrepende. Então, o culto é a união, é o ajuntamento dos salvos, a celebração dos salvos, celebrando a salvação e o Salvador, e o Pai de todos, e a alegria do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. É uma celebração, é uma festa de gratidão pela salvação, é a união dos salvos. E esse filho mais velho, ele não quer entrar, ele não quer fazer parte dessa festa, ele está decepcionado com o seu pai, como muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. A minha pergunta a mim mesmo e para você tem sido, quando chegar ao final da minha vida ou da sua vida e eu tiver que perguntar para mim, você está feliz? Valeu a pena? Ou foi tudo uma ilusão? A sua vida de fé, a sua vida de esperança, a sua vida de realização, as suas conquistas, será que tudo não passou de uma grande ilusão? Porque na maioria dessas situações Deus não estava lá, o sentido não era o Senhor Jesus, o sentido não era a vida com Deus, as coisas estavam apenas existindo para nós em si mesmas, ou era por Deus, ou era para Deus? Será que tudo fez sentido? E eu me pergunto ainda, será que quando eu estiver lá no meu leito, se eu tiver a oportunidade, o privilégio de estar no leito de morte, de alguém se aproximar de mim e dizer assim, obrigado porque você me fez conhecer Jesus, conhecer a salvação. E eu entender que a minha vida foi uma vida de festa para o Senhor. Às vezes até com lágrimas, com lutas, com sofrimento, mas uma vida no sentido de viver festejando no Senhor, porque eu estive sempre com os salvos. Eu estive sempre diante de um salvo também. E pensando que eu sou um salvo e alcancei pessoas para Cristo. E aí meu casamento fez sentido, não foi uma ilusão. O meu trabalho, a minha profissão, a minha diversão, os meus relacionamentos, os meus projetos não foram ilusões, porque em todos eu contei com a presença e com a essência de Deus em Cristo, para cada um deles. Para cada um deles, Jesus foi o motivo da festa, para cada um deles, Jesus estava na festa. Jesus fez parte de cada um deles. Queria fazer algumas perguntas rápidas para você aqui. Gostaria que você meditasse sobre essas perguntas e colocasse resposta aqui nos comentários para a gente entender até que ponto essa palavra fez sentido para a sua vida. Será que temos aproveitado a presença do Pai? Temos aproveitado a presença de Deus na nossa vida? Ou temos trocado essa presença por prazeres, por realizações, por satisfações pessoais, por acontecimentos? Será que temos atendido o convite dele a entrar na festa, a fazer parte da festa? Ou temos desprezado isso, temos colocado isso em segundo plano? Será que temos aproveitado a presença do Pai? Você tem aproveitado a presença do Pai? A segunda pergunta é, o que você tem feito com o que o Pai te deu? Será que a semelhança do primeiro filho você tem recebido do Pai todos os benefícios que Ele te deu e tem gastado com prazeres, tem gastado com realizações pessoais, ou tem investido no reino, tem investido na sua própria vida, na sua família, na presença de Deus, na adoração? O que você tem feito com o seu tempo? Tem um tempo para Deus? O que você tem feito com as suas forças? Você tem dedicado as suas forças para o Senhor? Você tem consagrado tudo ao Senhor? Será que você não tem retirado tudo que Deus tem te dado e tem jogado fora? Ou então tem se concentrado à semelhança do segundo filho, apenas em fazer coisas, fazer, sem ter sentido naquilo que está fazendo, sem encontrar sentido de paz, de alegria, de presença de Deus, de vida com Deus naquilo que você faz, seja em um lazer com a sua família, seja no seu trabalho, seja na adoração, na igreja, na comunhão? Será que há um sentido em Deus ou apenas uma satisfação pessoal? Medite sobre isso.
Será que quando chegar ao final da sua vida você vai descobrir que tudo fez sentido e que não foi uma ilusão, foi real, foi verdadeiro tudo que você viveu? Ou você vai parar e se decepcionar porque vai entender que foi uma pura ilusão e nada valeu a pena? E hoje, se você parar, olhar para a sua vida, questionar como você tem vivido hoje, será que você chegará à conclusão que muitas realidades na sua vida hoje não têm passado, entre aspas, de uma ilusão, que nada tem feito sentido, e por isso que talvez você ande tão insatisfeito, tão questionador, tão reclamador como o segundo filho, ou talvez você olhe para você e se encontre como alguém que tem apenas esbanjado, jogado fora o que Deus te deu. Reflita sobre essa palavra, medite, compartilhe. Se você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante. Acionar o sininho da notificação para você receber sempre essa palavra quando nós estivermos publicando. E de compartilhar, convidar outras pessoas a fazerem parte da nossa família e estarmos juntos servindo ao Senhor, encontrando em Cristo o sentido para a nossa vida e não vivermos uma ilusão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine a sua mente, que a semelhança do primeiro filho você tenha consciência de que é na presença de Deus, em Cristo, na presença do Pai, onde tudo vai fazer sentido real para a sua vida. Em nome de Jesus.